E agora a gente recebe aqui na bancada do 12 em Ponto hoje o senador Rogério Marinho. Muito obrigada, senador, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. A gente tem muitos assuntos aqui para abordar, mas eu começo perguntando para o senhor, senador, sobre o escândalo do INSS, né? Eu gostaria que o senhor já começasse falando sobre esse assunto, porque o senhor foi secretário especial da Previdência, envolve também todo o período que o senhor estava também na gestão, e eu gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor vem acompanhando esse escândalo, esses descontos a pessoas, aposentados e pensionistas. Boa tarde. Bom, boa tarde, quero agradecer aqui o espaço, né? Desejar que nós tenhamos uma boa conversa a respeito de uma série de assuntos. Esse é um assunto de âmbito nacional, mas que certamente tem repercussão aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma série de idosos, principalmente semi-analfabetos, pessoas que têm dificuldade, inclusive, de identificar, né, o que é um holerite, o que é um contra-cheque, né? E que ao longo de muitos anos, né, tiveram subtraído uma quantia que é pequena, entre aspas, mas que no acúmulo geral é uma enormidade de recursos. Olha, são muitas abordagens, mas vamos aqui tentar ser bem objetivo, né? Aí vocês podem fazer perguntas para tentar elucidar. Nós estamos em 2025, agora no mês de abril houve uma operação da Polícia Federal e uma decisão judicial determinando o afastamento do presidente do INSS. Imediatamente o governo foi a público dizer que a polícia do Lula e o Ministério da Justiça do Lula apurou e tomou providências. Bom, é evidente que isso não se sustenta, porque se o Lula e a polícia e, enfim, os órgãos estavam debruçados sobre o tema, por que o afastamento do presidente do INSS se deu por uma decisão judicial e não por uma decisão política? Aliás, houve uma resistência pública do ministro de afastá-lo. Depois o governo afirmou que esse é um problema que começa em 2019, porque é o que circunscreveu em nível de investigação a própria CGU. Só que 2019 e 2020, vis a vis, são anos em que cai o valor das arrecadações. Então, se você for fazer uma avaliação, por que 2019 e 2020? O explode geometricamente em 23 e 24. Há um ligeiro acréscimo em 2021 e uma variação maior em 2022. Depois nós estamos vendo o seguinte, que nós estamos falando de uma situação que começa em 1991 e de repente descobriu-se a pólvora, né, de que esse governo não tem nada a ver com isso e foi apenas no governo anterior. Aliás, é uma característica do governo do Lula dizer: eu não tenho nada a ver com isso, é de um amigo meu, né? Como é que o governo do presidente Bolsonaro faria um esquema de corrupção para beneficiar o irmão do Lula, por exemplo, né? Que é vice-presidente de uma das maiores associações beneficiárias desse processo, ou a CONTAG, né? Que tem 20% dessas contribuições, e é uma entidade fundada em 1963, ainda na época das linhas campesinas, né, do Julião, né, que é notoriamente ligada à esquerda brasileira. E nos 18 dias do governo do presidente Bolsonaro, justamente em janeiro de 2019, nós já entramos com um projeto, que foi a medida provisória 871, que combatia justamente fraudes. E entre várias ações que economizaram mais de 10 bilhões de reais em seguro-defesa, benefícios dos indivíduos, auxílio-doença, nós tratávamos da questão da contribuição associativa. O senhor identificou já na sua gestão, já foi identificado que existia esses descontos indevidos? Nós sabíamos que existia problemas nessa área. Então nós fizemos duas modificações, uma foi mantida, a outra foi mudada e depois derrubada no processo congressual. A primeira foi: mudamos a forma como se dava a aposentadoria rural. De 1993 para cá, a aposentadoria se dava através de uma certidão emitida pelo Sindicato Rural. Não por acaso, em 19, 82% dessas associações, desses descontos, eram da CONTAG, que ela comanda os sindicatos rurais em todo o Brasil. Então o cidadão chegava lá com 55 anos, mulher, 60 anos, homem, queria fazer a sua aposentadoria. Quem emitia esse documento era o Sindicato Rural, mandava o cidadão preencher um formulário, ele passava automaticamente a contribuir com R$50, R$40, R$30 para essa entidade.
Então, primeiro nós mudamos essa forma, tanto é que houve uma paralisação do crescimento de associado da CONTAG. Ele tem em torno de 1.450.000, está agora com 1.300.000, ou seja, o estoque está acabando e não estão conseguindo repor. Mas nós propusemos também, e a mudança foi através da autodeclaração e uma certidão dada pela Emater local, de cada estado tem uma Emater. A segunda mudança foi que nós deveríamos revisitar esse cadastro, ou seja, uma vez por ano perguntar a esse cidadão se de fato ele tinha interesse de manter essa contribuição. E veja, ao contrário do que o governo está dizendo, inclusive veio uma entrevista hoje do Messias, da CGU também, da AGU, dizendo, olha, quem trabalhou contra essa questão foi o governo Bolsonaro. Nunca houve, em 30 anos, nenhum mecanismo de validação. Quem propôs fomos nós. E, de fato, foi implementado e deveria entrar em vigor em 2020. Durante o processo de tramitação da medida provisória, existem várias emendas que foram apresentadas, estão todas contabilizadas, a gente tem aqui, inclusive, um material, posso deixar até com vocês, de senadores e deputados do PT, do PDT, da esquerda, pedindo para ou não haver essa validação, ou ampliar isso para 6 anos, 5 anos, lá para frente. Tá? Em 2000, e ficou em 3 anos. O governo teve a condição de vetar ou não vetar. Bolsonaro vetou? Se houvesse o veto, Túlio, após a conversão, simplesmente ficaria sem validação. O texto que foi apresentado da emenda aglutinativa previa a validação com 3 anos. Tá? Então, se você vetasse naquele momento, né, você ficaria sem validação nenhuma. Em 2020... Ele concordou com o que o Congresso definiu. Não é que ele concordou com o que o Congresso definiu. Você sabe, e você é um repórter experiente, que no processo político você coloca uma situação para o Congresso e você vai verificar se você tem peso político, tração suficiente para fazer com que aquilo ande. E o governo não tinha maioria no Congresso? Tanto não tinha para esse assunto específico que nós tivemos como resultado que aquele ficou por 3 anos. E as digitais estão muito claras, Túlio. Você quer que eu leia quem foi que fez emendas aqui? Tem até do Jean Paul Prats. Tá? Em que sentido? No sentido de não haver essa validação. Tá certo? Ou jogar para 5 anos ou 6 anos. Não ter o controle, facilitar a fraude. E mais, o PT votou todo contra a medida provisória. Todo. O PT votou contra qualquer possibilidade de controle de fraudes dentro da Previdência Social. Tá? O PT e os seus aliados. Em 2021, vou ler aqui algumas emendas até por dever de ofício. Senador Paulo Paim, para suprimir a possibilidade de revalidação a cada 12 meses proposta pelo governo Bolsonaro, ou seja, simplesmente acabar. Emenda número 70. Senador Paulo Paim ainda, ao invés da revalidação a cada 12 meses, revalidação a cada 60 meses, ou seja, 5 anos. Deputado Bongaus, do PT do Rio Grande do Sul, ao invés de reavaliação a cada 12 meses, revalidação em 60 meses. Senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e aí vai. Perfeito, mas do ponto de vista prático, essa corrupção, esse desvio aconteceu durante o governo Bolsonaro. E o que foi feito, tirando essa parte? Me desculpe, não, porque em 2019 e 2020 houve uma queda de 20% no valor dessa. Então não aconteceu nada? Eu tô lhe dando aqui um dado concreto. Eu tô perguntando. Aqui, ó. Evolução do número de entidades e desconto mensalidade. Se você pegar aqui 2019 e 2020, cai em relação a 2021, a 2018. Sim, houve queda, mas houve fraude? Fraude no sistema previdenciário, Túlio, é a coisa que nós sabemos que existe desde que ele foi montado. Você está falando de uma folha de pagamento de 80 bilhões de reais por mês. Perfeito. Você está falando de 40 milhões de beneficiários. Qual foi o nosso papel? Nós não ficamos inertes. Tá? Nós já entramos com medidas saneadoras. Agora o Congresso mudou alguma dessas medidas. Eu estou colocando para você, eu poderia fazer uma linha do tempo. Você tem aqui discursos feitos em plenário e resgatados de Jacques Wagner, tá certo? De Wilson da CONTAG, do próprio Bongaus, do Paulo Paim, todos eles colocando a necessidade de que não houvesse nenhum controle. E o que é que acontece em 2022? Se retira a possibilidade de validação numa medida provisória que tratava de crédito consignado, que não tinha a ver com a questão da distribuição, da contribuição associativa. E a partir de 23, este governo, através do Procurador-Geral do governo do PT,
retirou a necessidade... Era o mesmo, né? Que veio do governo de Bolsonaro. Não era? Quem? O procurador do INSS, não era o Não, mesmo? mas ele era assessor jurídico, ele foi alçado a uma posição diferente. O pessoal achou que ele era muito bom para uma posição diferente. Tanto é que agora o diretor-geral do INSS, ele foi o corregedor-geral do governo do Bolsonaro, são funcionários de carreira. A diretora de benefício foi diretora de benefício do governo de Bolsonaro. Então, se a gente vai falar aqui dos funcionários públicos federais efetivos, vamos lá, foram nomeados agora pelo governo do Lula. Quer dizer, então, que quem passou na época de Bolsonaro prestou ou não prestou. Tá? Então, esse cidadão aí tirou a possibilidade de fazer o que a gente chama de bloqueio prévio. Que em 2020, o governo Bolsonaro entendeu, eu já não era mais o secretário da Previdência, saí no fevereiro de 2020, que nós deveríamos bloquear previamente todas as autorizações que eram dadas para aposentados. Então, quando a pessoa se aposentava, ele já chegava com o seu benefício bloqueado. Ele tinha que pedir o desbloqueio. Isso caiu em 23, com um pedido da CONTAG. A partir daí, abriu-se as portas do inferno. Né? Eu estou falando de um crescimento geométrico de quase 500%. Senador. Eu estou falando de 2 milhões de associados que passaram a ser 7 milhões e 600 mil associados. Senador, os deputados do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte, Natália Bonavides e Fernando Mineiro, não assinaram a CPI para investigar o roubo do INSS. E estão alegando que a CPI não quer investigar governos passados. Seria uma CPI apenas política para enfraquecer o governo Lula e criar um palco político. Como é que o senhor vê aí esse posicionamento? Os argumentos deles são válidos? Só para completar, Diana, para ir além, o deputado Fernando Mineiro, em entrevista ao do RN ontem, disse que cobra a responsabilidade do senhor, porque disse que começou quando o senhor era o secretário da Previdência Social do governo Bolsonaro. Olha, eu acho que isso é o jogo da narrativa, né? O instrumento da CPI ou da CPMI é um instrumento da oposição, né? Eu acho que o parlamento tem todo o direito de implementar ações de fiscalização, está previsto na Constituição, e nós temos inclusive fundadas suspeitas de aparelhamento da máquina pública. Eu vou dizer a vocês o que eu estou dizendo no plenário da Câmara, do Senado. Por exemplo, você tem um delegado da Polícia Federal que dá uma entrevista 2 semanas atrás, assim que explodiu o inquérito, dizendo, olha, Frei Chico não é investigado. Quem perguntou isso aí? Frei Chico é o irmão de Lula. É o irmão de Lula, ele já antecipou um julgamento. E a entidade dele foi uma das mais beneficiadas com a fraude. Uma das mais beneficiadas. E não está sendo investigada também pelo INSS, preventivamente. Não é uma das 12 entidades, apesar de ser uma das que está mais em evidência. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, diz o seguinte, olha, não há conflito de interesse em eu ser o ministro da Justiça e fazer a investigação, e meu filho é advogado de 2 dessas entidades que estão sendo acusadas. Desculpe, eu acho que há conflito de interesse, sim. Tá? Então, na hora em que se tira a CONTAG, que tem 20% desses descontos, se tira o sindicato do irmão do Lula, a associação do irmão do Lula, né? Se tira mais 2 entidades ligadas a centrais sindicais importantes. Eu acho que é importante que nós possamos apurar com isenção, né? Inclusive todos possam poder ter a oportunidade de falar. Porque como você me perguntou, Túlio, fraude no INSS talvez seja uma coisa recorrente. Talvez não, é uma coisa recorrente. Nos últimos 30 anos sempre teve problema nessa questão do INSS, pelo tamanho, pelo gigantismo. Agora, quem tomou decisões para resolver ou não? Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Em junho de 2019, nós recebemos uma série de informações, tanto do PROCON como do Ministério Público, de que havia um desacerto, que havia uma tipicidade nesses descontos associativos. No dia 9 de junho, no dia 30 de junho, as 4 entidades que eram responsáveis por 90% das reclamações, eu estou falando de 27 mil reclamações no Brasil inteiro, num total de 36 milhões de associados, de beneficiários. Nós suspendemos com 21 dias essas entidades e com 2 meses nós desligamos do sistema. Não precisou de Polícia Federal, não precisou de imprensa, não precisou de CGU, não precisou de Tribunal de Contas. Este governo do presidente Lula recebeu recomendações do Tribunal de Contas da União, alerta da própria Controladoria Geral da União, verificou os mecanismos de controle, que houve uma explosão do número de associados, e o que a gente viu foi ele agir na contramão. Quer dizer, o próprio procurador oficiou ao Tribunal de Contas que não havia necessidade
de se fazer a retenção ou se tomar medidas no sentido de corrigir o problema. O ministro recebeu durante reuniões da comissão do Conselho de Previdência orientações no sentido de estar havendo um problema, ele não colocou em tela o problema. Então esse governo varreu para debaixo do tapete um elefante que é grande demais. A CPMI investiga no requerimento, estabelece a investigação até lá atrás, o governo de Bolsonaro, ou é só Lula? Não, é o fato, não circunscreve. Então não está estabelecido uma limitação de tempo. E aí, me permita, é uma coisa inclusive que também nos chama a atenção. Por que 2019? Porque as reclamações que foram feitas não foi para 2019. Você vai Falou-se pegar. 16 também, né? Mas aí porque as pessoas foram pegar uma linha do tempo, começa em 1991. Eu estou falando o seguinte, que as reclamações que foram feitas à CGU e ao próprio INSS se referem a 23 e 24. Mas não, vamos investigar 19. Por que não 16, 17, 15, 14? Então a nossa preocupação não tem datas. Não tem data. A nossa preocupação é justamente, ao contrário do que o governo acusa, é que eles sim queiram blindar essa investigação. Certo? E evitar que aqueles que eventualmente deram causa a esse assalto, que é um crime hediondo. Falar em blindagem, o senhor, nesse caso a gente teve duas investigações em paralelo, acho que de forma simultânea, da Controladoria da União, da CGU e da Polícia Federal. O senhor considera que essas duas investigações são corretas? Elas estão em curso ainda, não foram concluídas. Houve interferência do governo para isso? Olha, eu não vou fazer uma afirmação para não ser leviano, mas é claro que a declaração dada pelo delegado da Polícia Federal me causa estranheza. O período que foi circunscrito, que não está de acordo com as reclamações que foram feitas, me causa estranheza. A declaração do ministro Ricardo Lewandowski dizendo que não há conflito de interesse do filho dele ser advogado de duas entidades que estão sendo investigadas, me causa estranheza. Então eu espero mas se o filho dele é advogado de duas entidades e a Polícia Federal, que é sob o comando dele, investigou essas entidades? Túlio, aí é que vai, vamos separar o que é patrimonialismo. Quando o presidente diz a minha Polícia Federal, ele já está incorrendo no erro, né? Quando você escuta um líder do governo como o Lindenberg, né? Como o próprio ministro da AGU falar, foi a nossa Polícia Federal, fomos nós que fizemos. Não, são órgãos de Estado. Que superior a qualquer, que no governo Bolsonaro ele interferia na Polícia Federal. Olha, falar em interferência de Polícia Federal, porque ele quis nomear o Ramagem, a STF não permitiu. O atual presidente, diretor-geral da Polícia Federal é o cara que estava lá em Curitiba com Lula. Pelo amor de Deus, você tem hoje uma Polícia Federal completamente a mercê, pelo menos nesse caso específico, quem define qual é a investigação que tem que ser feita ou qual é o delegado é o Alexandre de Moraes no inquérito do fake news. Vamos falar de interferência na Polícia Federal? Sim. Qual a interferência prática que tem aí? No caso de Bolsonaro, a gente viu, inclusive, ele assumindo, gravando lá um vídeo no próprio um presidente da República que não pode nomear o diretor da Polícia Federal, isso é uma atribuição dele como executivo. Isso foi colocado como um crime. Aí, em contrapartida, o delegado da Polícia Federal geral foi nomeado agora pelo presidente Lula, que era o cara que estava com ele no cárcere em Curitiba. A questão não é a nomeação, a questão é o que vai se fazer com essa nomeação. Mas aí é a ilação, porque um não chegou a ser nomeado e o outro chegou a ser nomeado. E está dando declaração, por exemplo, de que não aceita anistia. Quem é ele para não aceitar anistia? Põe-se no lugar dele. O delegado da Polícia Federal dando declaração política. Então nós estamos falando de um que não foi nomeado e o outro foi nomeado e está claramente fazendo política, Túlio. A intenção, a diferença entre intenção e gesto. Certo, o caso de Ramagem é bem diferente, que ele estava, inclusive a investigação mostrava que ele estava controlando uma BIM paralela, né? Ramagem não foi nomeado, ele foi para a BIM depois. Tá? Então você está falando de uma hipótese que não se concretizou, mas já... Não, estou falando da nomeação, estou falando do que ele fazia. No caso concreto, mas isso é uma ilação que... Não, ilação não, investigação, né? Sim, mas... Foi provado, doutor? Terminou? Claro, tá lá. O inquérito foi mandado para o Ministério Público e fez a denúncia. Né? Nós estamos realmente num país virado de ponta cabeça, porque não transitou em julgado, não tem sentença, já está fazendo uma afirmação. Você acabou de fazer a afirmação sobre o governo. Eu fiz uma afirmação em cima de um dado concreto. Eu tenho uma declaração. Tá investigação, você está acusando, imagina uma denúncia Não. Eu tenho uma declaração do delegado da Polícia Federal, atualmente, que é diretor-geral, na semana passada, dizendo que não aceita anistia.
Tá dito, é público, é notório. Eu tô dizendo alguma coisa diferente aqui do que é real, e você tá fazendo uma suposição em cima de um... Não, tá fazendo uma suposição e uma afirmação, desculpa, tem razão. Uma afirmação em cima do inquérito que está em andamento, que não transitou em julgado. Não tá mais em andamento. Tá. Não, o inquérito ele foi mandado para o Ministério Público. Já existe hoje réus respondendo ao crime. Isso não é andamento não, doutor advogado Túlio Lemos? Não. Transitou em julgado? Não transitou em julgado. Não transitou em julgado. Já tem sentença, doutor? Não, ainda não. Então está em andamento, doutor. Então as afirmações não valem de nada, porque nem tudo que você falou aí também não tem sentença. Túlio, isso é uma entrevista, então a gente vai pedir intervalo rapidinho. A gente precisa ir para o intervalo agora, senador Túlio Lemos e bancada, a gente precisa ir para o intervalo agora rapidinho, mas a gente volta com o senador Rogério Marinho, temos outros assuntos, inclusive sobre política, né, sobre chapas para 2026. Já a gente traz esse assunto também, então não saia daí que a gente volta já. Aguarde. 13h14, estamos de volta aqui com 12 em ponto, dando continuidade à nossa entrevista com o senador Rogério Marinho. E aí a gente seguiu aqui, iniciamos aqui a nossa entrevista falando aí sobre esse escândalo no INSS, né, as fraudes que a gente tem acompanhado. E aí eu pergunto para o senador, como é que tá, inclusive em relação ao Congresso Nacional, as assinaturas aí, atualizando aí a CPMI, o que o senhor tem de novo para a gente? Olha, acho que quarta-feira agora, terça ou quarta, vamos definir essa estratégia. A gente deve apresentar o requerimento, né? Tem em torno de 33 senadores e 215 a 230 deputados. Né? O mínimo de cada um. Não, são 170 e poucos deputados, o mínimo, né? E 27 senadores. Então já passou, por que não foi apresentado ainda? Não foi? Mas nós entendemos que era necessário permitir que outros parlamentares pudessem colocar sua assinatura. A questão do INSS, todo dia, como é que a gente usa aquela expressão? É cada enxadada uma minhoca, né? Então todo dia tem uma situação diferente, os fatos estão se impondo, então nós esperamos terça ou quarta-feira ter um número maior para apresentar a CPMI. Saindo um pouquinho do tema INSS, essa semana o seu nome foi colocado pela colunista do Jornal o Globo, Malu Gaspar, como alternativa à candidatura de Bolsonaro, caso ele permaneça inelegível em 2026. Falava-se sempre nos nomes de Tarcísio de Freitas e de Michele Bolsonaro, mas só surge essa informação nova que o seu nome é um nome forte, trabalhado como uma alternativa. Queria que o senhor confirma essa informação? Rogério é candidato a presidente da República? Ou pode ser? Não há essa especulação interna, não sei de onde surgiu essa notícia, né? Há um jornalismo especulativo que é natural no processo político, né? Eu sou secretário-geral do partido, hoje de manhã eu estava, inclusive, vim de Porto Alegre para cá, né? Ontem estava no seminário do partido lá no Rio Grande do Sul. Praticamente toda semana a gente vai a um estado diferente, né? Nesse trabalho de organização partidária. Mas o nosso candidato é Bolsonaro. E caso alguma coisa aconteça, né, que impossibilite a sua candidatura, nós vamos ouvi-lo. Ele como um líder da direita, né? Como alguém que tem a condição de apontar o caminho que nós vamos trilhar. Então, Bolsonaro não sendo o candidato, é ele quem vai definir quem será o candidato? Com certeza. Ele disse até que namorava com o vice do Nordeste, né? Um grande líder, fazendo referência, só não citou o nome do senhor. Mas a gente está falando da questão de vice, a questão ainda de candidatura. Eu sou pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A gente vai chegar aí, senador, mas quando o senhor fala que de onde saiu isso, saiu justamente pelo fato de que Bolsonaro, mesmo inelegível, insiste na possibilidade de candidatura. E isso criaria uma dificuldade para o governador Tarcísio de Freitas, que, diferente do senhor, ele precisa renunciar ao governo para ser candidato a presidente da República. E o próprio Tarcísio deu uma declaração nesta semana dizendo que prefere ser candidato à reeleição em São Paulo. Ou seja, continuar como governador de São Paulo. Em função disso, se colocou a ligação que Rogério tem com Bolsonaro e com a família, a ligação e o nível de confiança que Bolsonaro teria em Rogério Marinho. Então, há esse algo trabalho mesmo de nesse fortalecimento sentido. do PL. Diante desse quadro, se houver algo se desenhando para isso, o senhor aceitaria ser o candidato a presidente desse grupo da direita? É o tipo de especulação que não se deve fazer, Túlio. Eu imagino, eu sei que você está no seu papel, porque se eu disser que sim, eu estou gerando aqui uma situação de que eu estou pleiteando esse cargo, essa função. Então nós temos aqui uma tranquilidade em relação
ao que nós podemos alcançar, né? A nossa pré-candidatura e é o que a gente está fazendo, se organizando, é o governo do estado do Rio Grande do Norte. E acho que há outros quadros dentro da direita. Por exemplo? Né? Aqueles que você já nominou anteriormente, mas eu acredito ainda que é uma boa possibilidade do presidente Bolsonaro reverter essa situação e ser o candidato. Alguma carta de anistia, senador? Através da anistia, por exemplo. Né? Então nós vamos aguardar o processo, né? Porque veja, ontem, aliás, se votou, né? De acordo com o artigo 53 da Constituição, a suspensão da ação contra o deputado Ramagem. Nós estamos agora vendo a maneira como está se comportando o Supremo Tribunal Federal em relação a esse fato. Aliás, mais uma incoerência do eminente ministro Alexandre de Moraes, né? Porque na denúncia que foi apresentada é colocado que o pretenso golpe se inicia em julho de 21, e ele é consolidado, perpetrado ou materializado no dia 8 de janeiro. Então ele aceita isso como uma coisa coesa. Aí agora faz uma desdobra, diz, não, eu só vou aceitar a suspensão para o que era antes dele ser diplomado. A diplomação. E aqui mas não, é o que já está então, na lei, né? Isso aí. Na lei não tem nada disso. Você quer que eu leia literalmente? Não, a lei que já existe em relação... A lei é a Constituição e fala na suspensão da ação penal. Não fala que tem que desmembrar o que está... No prazo da diplomação? Você quer que eu leia? No prazo da diplomação. Mas o que ele está dizendo, Túlio, é que a consolidação do golpe teria sido 8 de janeiro. 8 de janeiro ele já era deputado. É uma coisa só. E é o que está sendo dito, inclusive, na ação do Ministério Público. O senhor citou aqui agora que uma das possibilidades de reversão da inegibilidade de Bolsonaro seria o projeto da anistia, é isso? Sim. O projeto da anistia, ele foi apresentado, ele foi ventilado e defendido como algo que iria combater uma injustiça contra aquelas pessoas do 8 de janeiro. Bolsonaro está dentro disso agora, então? Quando é que ele foi apresentado, Túlio? Em dezembro de 2022. Não, mas em dezembro de 2022. Não, mas o projeto houve várias mudanças nele, né? Não, mas o projeto é o mesmo. Foi apresentado por Vitor Hugo, que ainda era deputado federal na época. Perfeito, mas eu estou falando aqui em nenhum momento, nem Bolsonaro, nem ninguém havia falado da possibilidade dele estar dentro, amparado nessa questão. Porque não da havia anistia. na época a denúncia feita contra ele, que só foi feita agora 2 anos depois. Então aí vamos casuisticamente alterar o projeto que foi apresentado, já passou em diversas comissões, já foi discutido, porque tem que pegar Bolsonaro. Aliás, é o que o sistema quer tirar Bolsonaro de qualquer maneira. Tudo isso, quando prenderam 1.500 pessoas em escala industrial, sem individualização da culpa, sem respeitar o duplo grau de jurisdição, sem respeitar a questão do juiz natural. Um juiz que diz que é vítima dessa pretensa trama e é o cara que está julgando, que é o Alexandre de Moraes. O cara que é o inquisidor, que é o cara que investiga, é o cara que está dando a sentença. Tudo isso, na verdade, é para tirar Bolsonaro da vida pública. E a anistia é para botar de volta? A anistia é para pacificar o país. Aliás, nós temos 42 anistias. O país está vivendo guerra? Tá. Que guerra? Uma guerra que, inclusive, está sendo consolidada ou convalidada pela conversa que a gente está tendo aqui, Túlio. Não vejo guerra nisso, não. Tá conversando. É uma guerra porque nós temos opiniões distintas a respeito do mesmo fato. Não significa que a guerra é literal, não, Túlio. Pelo amor de Deus. Não, eu sei. A gente não está aqui altercando fisicamente, mas sempre tem posições distintas. Aliás, a imprensa, a grande imprensa, e vocês, inclusive, isso não é assunto do Brasil, mas só se fala nisso. Quem é que reúne multidões na praça pública? Quem é que pauta a discussão nas redes sociais? Como é que a gente pode aceitar, por exemplo, que um criminoso imperdinido que roubou o Brasil, ou matou, ou mutilou, tem uma sentença de 8, ou 10 ou 12 anos, e uma moça que pintou de batom uma estátua tem 14 anos. Pessoas idosas de 60 anos, batom, sabe? Segundo Alexandre de Moraes, não, mas desculpa, eu discordo frontalmente. Mas ele não foi Eu só discordo o batom. frontalmente. Eles estão querendo, na verdade, justificar o fato de que Bolsonaro tem que ser retirado da vida pública. Vamos enfrentar ele na política. Quando esse caso do 8 de janeiro saiu, acho que o senhor deu declaração também, dizendo que era contra o Bolsonaro também. Quem fez aquela quebradeira tinha que ser punido, não? Pela Sim, quebradeira. Claro, eu continuo dizendo a mas mesma a anistia coisa. perdoa tudo isso. Mas eu tô... Não, senhor, porque essas pessoas já foram presas, tem gente presa há 2 anos. Mas o processo para de existir. Você acha que... Tem que perdoar todo mundo. Eu sei que você é advogado. Você sabe que a gradação... a gradação de uma pena por
prejuízo ao patrimônio público é no máximo 4 anos, Túlio. E tem um sexto... Foram 5 crimes, né? Você Vamos seguindo. não sou eu que estou dizendo, Alexandre não. Moraes. Não sou eu que estou dizendo, senador. Deixa outras pessoas também perguntar, tem outros temas. Mas não sou eu que estou saber a dizendo, é o opinião que do está no senador processo. sobre o APL da anistia. O senhor acha que passa na Câmara e passa no Senado? Eu não tenho dúvida, tanto é, e o governo também não tem dúvida, e o STF também não, por isso que eles estão intervindo para não votar. Porque se tivesse voto para derrotar, já teria sido votado. Vocês trabalham da oposição para ela ir a plenário quando? Você acha que o presidente Hugo Mota vai ceder e vai pautar? O Hugo está tentando encontrar caminhos alternativos, né, que vão para o mesmo fim. Né? Porque o que acontece hoje é que o judiciário brasileiro, a alta cúpula do judiciário brasileiro, leia-se Alexandre de Moraes e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, entenderam que não é possível aceitar que o espectro político importante da sociedade brasileira tenha representatividade. Não querem que ele dispute a eleição. Porque sempre assim. E ele está declarado inelegível porque se reuniu com o embaixador, não porque foi para o Comando Vermelho lá na favela da Maré se reunir com o traficante, né, no exercício do mandato. Ele está tornado inelegível porque fez um comício. Tá? Não foi porque assaltou e corrompeu o erário público, não é porque fez mensalão, petrolão, não é porque recebeu presentes de entidades. O senhor desconsidera totalmente a investigação da Polícia Federal sobre o plano golpista? Senador. Eu acho que foi um exercício de imaginação extraordinário. Senador, vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado, que a gente já está quase acabando e assim, é um tema que interessa muito também para a população aqui do Rio Grande do Norte. Mas só para pontuar, alguém que disse que o golpe começa em 21 porque alguém faz uma crítica ao sistema eleitoral, Flávio Dino, que é ministro, criticou o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Lupe também. Por que eles não estão nesse processo? 2026, então. 2026, o senhor é pré-candidato ao governo do estado, confirmado aqui na nossa bancada. Mas, pelo lado da oposição, não existe apenas o seu nome. Também já se lançou como pré-candidato o ex-prefeito Álvaro Dias e o atual prefeito de Mossoró tem feito também um trabalho praticamente como pré-candidato, embora não assuma, né, que é publicamente. Como é que o senhor acredita que vai ser a escolha desse nome para manter a oposição unida e não correr o risco da oposição sair dividida como foi em 2022? Ela está muito longe. Eu acho que cada partido tem que buscar consolidar a sua posição. Os partidos políticos no Brasil inteiro, não apenas no Rio Grande do Norte, estão nessa, entre aspas, corrida que antecede o pleito. Então, nós, por exemplo, estamos fazendo aí uma ação chamada Rota 22. Quero convidar, inclusive, as pessoas do Vale do Açu. Né? Amanhã, às 9 da manhã, estaremos lá em Açu. Né? O nosso segundo seminário, fizemos o em Pau dos Ferros, né? Que contempla toda aquela região central, essa é a região do Vale, discutindo os problemas do Estado, porque quem quer governar o Estado tem um diagnóstico a respeito do desastre que é a administração do PT, da governadora Fátima Bezerra, mas precisa apresentar soluções. Então, se hoje os hospitais regionais estão completamente em frangalhos, o que é que se propõe para resolver essa situação? As filas de cirurgias eletivas, a recuperação da nossa malha rodoviária, o fato de que o Rio Grande do Norte foi para o último lugar no IDEB, o que é uma vergonha, porque é uma governadora educadora, né? Então, os nossos índices e indicadores sociais muito ruins, ok. É bom fazer a crítica, né? É conveniente você ser estilingue, mas qual é a proposta de resolução desses problemas? E, principalmente, está sendo construído tudo, e principalmente você ter a coragem de tomar algumas decisões que não são, eu diria, tão populares e tão fáceis de ser implementadas. Por exemplo, fazer a privatização da Caerne, Túlio, porque nós temos hoje um processo em que 50% da água que é captada nos nossos reservatórios não chega no seu destino final. Nós temos uma taxa de cobertura de saneamento básico e de tratamento de água potável no Brasil, no Rio Grande do Norte, que é bem abaixo da média nacional. E nós temos um marco do saneamento que aponta 33. A governadora está fazendo um estudo de uma PPP para manter essa estrutura arcaica. Eu particularmente sou contra, acho que tem que ser uma concessão. Isso é uma discussão que a gente tem que travar com a sociedade. Por exemplo, você se debruçar na situação de que hoje com o duodécimo os poderes têm, faça chuva ou faça sol, um pedaço cativo do orçamento. Então você tem que sentar com os presidentes dos poderes, aí leia-se legislativo, judiciário, Ministério Público,
e pedir para que cada um deles, não é impor, mas tem uma questão de legitimidade. Olha, nós temos que dar a nossa cota de contribuição, inclusive o próprio governo do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte não tem recursos discricionários para fazer investimentos. Os municípios não fazem convênios com o governo do Estado. Nós não temos hoje um projeto ou um plano que gere emprego, renda e perspectiva para os nossos jovens. Nós estamos vendo aqui o que está acontecendo na Paraíba e no Ceará, né? Ficaram estados que estão crescendo, né? Que são dinâmicos, e o nosso está ficando no tempo. Então, essa é uma discussão que vai acontecer naturalmente. Nós vamos apresentar um projeto para o Estado. No final do ano vamos avaliar com os demais atores que eu falo no sentido de protagonista do processo político. Álvaro é muito bem-vindo, o Alisson é muito bem-vindo, né? Nós temos hoje uma parceria muito forte com o senador Stevenson, com o prefeito Paulinho Freire. Só acredita na união desse grupo para 2026? Vamos trabalhar para isso, né? Sobre essa questão da união, tem algumas situações aí. No caso de Alisson com Stevenson, há um conflito permanente em relação a eles, inclusive de situações bem mais sérias. Sobre o compromisso que Alisson diz que tem com a senadora Zenaide. Se Alisson for candidato a governador pelo grupo da oposição, cabe Zenaide do lado de Rogério e do lado de Stevenson? Eu acho que, assim, você faz uma pergunta que, assim, não vamos fulanizar, tá? Porque eu gosto muito de Zenaide, pessoalmente. Acho que ela é uma pessoa, assim, extremamente tratável. Eu me dou muito bem com ela pessoalmente. Só que ela, nacionalmente, ela tem uma posição e uma visão de país que não é a que nós defendemos, né? Eu sou secretário-geral de um partido que hoje, sem dúvida, é o partido que mais cresceu no Brasil. Nós saímos de 9º lugar em termos de votos para prefeitos, números absolutos, em 2020, para o 1º lugar no Brasil, com mais de 16 milhões de votos. Aí eu posso dar outros dados aqui para não estender demais. Então nós somos um partido que tem uma característica muito clara de uma visão liberal da economia, né, de um Estado que sirva a sociedade e não se sirva dele, na contramão do Estado hipertrofiado, do Estado gigante que a esquerda defende. Nós temos visões em relação à questão dos costumes, a valores. Então, assim, nós temos divergências políticas muito claras. Então, não seria possível termos uma composição partidária de formação de palanque com pessoas que pensem diferente do que nós propugnamos nacionalmente. Então, Alisson com Zenaide, não. Alisson sim, Zenaide não, seria isso. Eu respondi, mas não precisa ser assim tão explícito. Senador, sobre nominata do PL, que é os nomes que o partido tem trabalhado para 2026. Isso é segredo, pô. Eu posso ficar. O que existe hoje é uma autofagia aqui entre nominados, todo mundo querendo fortalecer o seu grupo político. Nós temos já 12 ou 14, são 12 ou 14, não é 13, pré-candidatos a deputado federal, temos 19 deputados estaduais, mas nós vamos trabalhar. Novo, né, de federal, a estratégia do PL muda com esse aumento de cadeiras ou já vinha? Todos os partidos, né, Túlio? Se aumentar cadeiras, a primeira coisa que acontece é diminuir o coeficiente, né? Diminui o coeficiente e aumenta a quantidade de candidatos. Sobre esse projeto da Câmara que aprova aí o número de cadeiras que vai para o Senado. Eu estou numa situação chata aí, porque eu particularmente acho que a solução que foi dada na Câmara não é a ideal. Qual seria? A solução que foi dada na Câmara está na contramão, inclusive, da decisão judicial. A decisão é o seguinte: os estados que perderam população, que tem uma menor ou uma relação demográfica, tem que perder deputados, e essa perda de deputados... A redistribuição, né? Seria redistribuído com os outros estados. No caso, só com a redistribuição. Não, eu concordo com essa tese. Tá? Mas, por outro lado, eu sou do Rio Grande do Norte, que está subrepresentado. Então, eu estou avaliando como é que eu vou votar. Porque se eu votar contra, o Rio Grande do Norte perde 2 deputados federais. Isso é respectivas emendas. Né? Ainda em mudança. Então, o senhor não tem um voto ainda definido? Eu vou conversar com o nosso grupo de oposição. Eu estou desconfortável nesse processo. Por um lado, eu sou senador do Rio Grande do Norte e é evidente que eu preciso defender os interesses do Estado. Por outro lado, eu acho que a solução dada na Câmara não foi a ideal. Senador, ainda falando dessas mudanças de reforma eleitoral, né? Essas mudanças, uma mini reforma eleitoral que está tramitando no Congresso, a questão de mandato, fim da reeleição, extensão de mandato, como é que isso está se desenhando lá no Senado? Qual é a sua visão sobre isso? O senhor defende o quê? Eu tenho participado, são mais de 900 artigos, né?
É melhor você perguntar qual o tema específico. Essa questão da reeleição. Fim da reeleição. Para o Fim da executivo. reeleição. Vai ser votado, vai ser aprovado para a próxima eleição? Eu acho que isso está mais ou menos pacificado. Iria ser votado na semana passada, no Senado, ficou para essa semana. A proposta do relator, que foi mais ou menos consensualizada, eu defendi o fim da reeleição a partir de 26, quer dizer, quem se elegeu em 22, pelas regras atuais, teria o direito a uma reeleição. Vamos imaginar Lula. Ele pode ser candidato à reeleição em 26. De novo em 26. Né? E também os que se elegeram prefeito em 24 seriam... No mandato conquistado em 26 é que isso, não com seria. a regra do jogo anterior. Então a minha proposta era que a partir de 26, os novos eleitos só teriam um mandato. De quantos anos? 5 anos. 5 anos. Só que dentro de uma negociação com o relator, isso foi jogado para 30. Então a partir de 30 é que quem se elege 26 ainda tem mais uma reeleição, infelizmente, mas... Numa negociação é a arte do possível, né? Então nós iríamos acabar com a reeleição. A questão da unificação das eleições entra? Com 5 anos de... Pois é, mas tem uma questão matemática aí que complica, né? O mandato de senador, por exemplo, tem 8 anos. Como é que fica? A proposta é 10 10 anos, 9 anos no primeiro tranche, quem se elege em 30, e a partir de 39 seriam 10 anos. Eu, particularmente, vou votar numa... 10 anos de mandato de senador? Eu vou votar, Túlio, numa emenda que fala em 5 anos. Mas aí... Para unificar geral. Eu tô dizendo qual é a proposta que está mais ou menos consensualizada lá. Então seria 5 anos para todo mundo. Com exceção do senador, que seriam 9 anos, porque tem essa questão de você, ano a ano, você ir aproximando de tal maneira que, acho que em 39 seriam eleições gerais no Brasil. Então não haveria unificação agora? Sim, é uma gradação, né? Porque você tem o descompasso entre as eleições municipais e eleições do governo federal e do governo estadual, que iriam gradativamente no intervalo de 8 anos sendo compatibilizados. Senador, a gente falou sobre essa questão da sua candidatura e dito pelo prefeito Paulinho Freire que ele teria compromisso com o senhor para 2026, se for candidato a governador. Numa situação como essa de Alisson sendo candidato pelo União Brasil, Rogério pelo PL e Paulinho sendo do União. Tem que perguntar a ele, né? Mas vamos lá, eu acho, Túlio, que a gente é o papel de quem faz jornalismo político, né? De especular em função das situações do presente, né? Que é o tipo de situação que a gente tem que aguardar um pouco o que é que vai acontecer no futuro. Nós vamos chegar no final do ano, e essa é a minha expectativa, claro que não tem um prazo terminativo, a gente não assinou um cronograma em canto nenhum, mas seria um processo de maturação, porque a questão nacional também vai influir na questão dos estados e municípios. Você imagine, por exemplo, que o PP e a União Brasil, que se federalizaram agora, desculpe o termo, e o PSDB e o Podemos, têm interesses em diversos estados brasileiros que conflitam ou convergem com o PL. Então, quem vai estar sentado nessa mesma negociação, eu também estarei lá, né, para conversar com o que é que o União Brasil e o PL tem interesse lá, por exemplo, no Paraná, no Santa Catarina, em Mato Grosso, como é que a gente pode buscar uma convergência. No caso, por exemplo, do PSD, já que você está falando no plano nacional, o Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, está se filiando ao PSD de Kassab. Kassab é assessor de Tarcísio, quer candidatura de Tarcísio, mas o PSD tem ministério no governo Lula. O PSD sai com a candidatura? Pois é, você está vendo, você faz a pergunta e você já me ajuda na minha argumentação, né? Quer dizer, se você for buscar uma racionalidade nesse processo agora, ele vai decantar. Né? Nós vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos meses. A classe política, de uma maneira geral, ela é pragmática nesse processo, principalmente os partidos mais ao centro, né? Vários deles estão desembarcando do governo do Lula em função do fato de que a popularidade do Lula está descendo a ladeira. A avaliação que o senhor faz do governo Lula? A declaração que o Ciro e o próprio Rueda deram, são os dois comandantes, é de que não ficarão dentro da coligação, apesar dos dois partidos terem ministérios, né, já foram perperentórios nessa situação. Kassab tem dito que se o candidato for Tarcísio, ele também não embarcará no projeto do PT. Enfim, nós estamos... Isso não é uma esculhambação, esse negócio desses partidos que tem uma posição política de oposição, mas tem ministério no governo. Falta identidade, como é que fica isso? Eu estou construindo dentro do PL justamente essa identidade programática e ideológica. As pessoas podem até divergir do que nós somos ou o que nós pensamos, mas a gente está lutando nacionalmente para que quem esteja no PL tenha uma espinha dorsal. E nós não aderimos ao governo.
Tá? Então, e justiça seja feita, o PT também não. Né? Esses partidos que você nominou, eles normalmente dão a governabilidade aos campos, né, que ganham a eleição. Senador, o senhor hoje é o principal nome da oposição, é o líder da oposição no Congresso. Qual é a avaliação que o senhor faz dos rumos do governo Lula, agora já no 3º ano de mandato? O governo está tendo uma queda de popularidade, o presidente Lula, e a gente já está se aproximando aí dos 2 últimos anos. O governo consegue se recuperar? Qual é a sua visão enquanto senador da oposição de futuro, agora para o final do governo? Bom, Ana, primeiro, claro que minha posição é crítica, né? Eu acho que o governo Lula tem dado razão, que nós estamos falando desde o início, né? Ele chega numa espécie de grande frente, né? De diversos partidos e de diversos segmentos da sociedade, num contraponto ao presidente Bolsonaro, né? E eu digo que tem um ovo da serpente, que é a tal da PEC da transição, que acresceu 200 bilhões de reais de despesas sem a contrapartida de receitas. De lá para cá, todas as ações mais populistas e mais linkadas ao aumento da popularidade do presidente Lula tem gerado um desarranjo na economia, e quem tem sentido isso é a população mais frágil, mais pobre, né? Mais fragilizada mesmo, e são os eleitores mais afeitos ao PT. Então, eu não vejo como isso ser revertido, porque ele insiste, né? Eu tenho dito que o PT, ele, após 14 anos de poder, na sua volta, ele não esqueceu nada, mas não aprendeu nada também. Não tem projeto de país, tem projeto de perpetuação no poder. Rota 22, senador... Bolsonaro ainda volta? O senhor convidou a deputada federal Carla Dickson pro PL, senador? Eu não entendi a pergunta da Ana, mas são 2 em 1. Qual foi a sua? Rota 22, o presidente Bolsonaro veio, passou mal, foi embora. Ele volta? Você me perguntar, eu estive com o presidente nessa semana, acho que segunda ou terça-feira, na casa dele. O dia que ele foi para aquele evento em Brasília foi terça? Dia 7, foi quarta-feira. Eu estive na terça-feira na casa do presidente e ele já acertou conosco que no mês de junho vai voltar. Falta definir a data, na próxima semana a gente vai definir. E convidei sim a deputada Carla Dickson, mas ela está avaliando ela está avaliando, né, se é mais confortável para ela estar num partido que eu acho que representa o que ela pensa de uma maneira mais clara, mais nítida, né? Ela será muito bem-vinda se ela tiver essa disposição. Ok, muito obrigada, senador Rogério Marinho.